Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um vídeo que, de certa forma, eu até... não sei se a câmera vai pegar aqui, não vai pegar direito... Eu até vim com a camiseta do gênio pra mostrar que um dos desejos de vocês foi realizado, haha, brincadeira, mas tá. Porque o assunto do vídeo de hoje é A História, que há muito tempo eu não lanço. E o assunto desse vídeo, a história desse vídeo, como vocês podem ter visto na thumbnail, é a história da Ana Maria. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo, eu avisei ele no vídeo passado que eu faria, mas de forma rápida para explicar, Piratas do Caribe 1 nos apresenta a Ana Maria. A Ana Maria é aquela pirata morena, de pele morena no caso, que ela acaba dando tapa no Jack, dizendo que o Jack roubou o barco dela, e o Jack fala que pegou emprestado sem permissão, mas com total intenção de devolver a ela, mas não devolveu, certo? E aí ela aparece apenas no primeiro filme, e ela é uma personagem que aparentava que faria bastante sentido em qualquer outro filme. Ela aparentava ser tão importante até mesmo quanto o Gibbs. Ela poderia ser uma presença como o Gibbs, que apareceu em todos os filmes, ela poderia ter aparecido em todos os filmes, sendo leal ao Jack. Mas uma coisa que infelizmente aconteceu é que ela aparece no primeiro filme, mas depois ela não aparece em nenhum outro. Entretanto, existe uma coisa que eu vivo reclamando, que é o quê? As mídias que é feitas de Piratas do Caribe ou de vários outros conteúdos, infelizmente não são traduzidas para o português. E com isso, Piratas do Caribe já teve livros, aqueles livros que eu falei, do 1 ao 13, que contam a história da infância do Jack, e que sim, são canônicos, ou seja, eles fazem parte da história de Piratas do Caribe, fazem parte da história do filme também, no caso. Existem os jogos que a maioria chegou no Brasil, vamos dizer assim. Existem os jogos de carta, existem os jogos de tabuleiro, existem aí os gibis. Sim, existem gibis, histórias em quadrinhos que contam a história de Piratas do Caribe, que contam as histórias depois de Piratas do Caribe 1. Que no caso faria ali uma emenda entre Piratas do Caribe 1 e Piratas do Caribe 2, entre outros vários quadrinhos que lançaram em revistas e que essas revistas não chegam no Brasil e por isso a gente não leu essas histórias. Mas, por sorte, a comunidade de Piratas do Caribe não é tão forte, é forte, mas não é tão forte assim aqui no Brasil, sorte que nós estamos aqui, não é mesmo, construindo esse império, mas lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, em outro país, em países que falam inglês no caso, a comunidade é um pouco mais forte. Tanto que, se você pesquisar Pirates of the Caribbean e perguntar o nome de um personagem, como por exemplo foi a pesquisa que eu fiz, Pirates of the Caribbean Ana Maria, apareceu o Poetic Wiki. Poetic? Pirates of the Caribbean. Poetic Wiki daquela personagem. O que é um Poetic Wiki? É um fandom, é uma Wikipédia, uma Wikipedia sobre aquele personagem e que apareceu da Ana Maria. Então, essa história que eu vou... eu sei que esse prólogo tá bem longo, que essa história tá bem longa, mas apenas para informar que isso não é fanfic. Isso são histórias baseadas nas histórias de Piratas do Caribe 1 e nos gibis que são lançados lá fora, mas que não são lançados aqui, mas que foram utilizados para alimentar a história da Ana Maria nesse fandom, nessa página da internet. Então sim, o que for lido hoje é real, é canônico, aconteceu na história. E para que o vídeo não fique mais longo do que já está se tornando, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Ana Maria era uma contrabandista e pirata difícil que operava no Caribe. O pouco que se sabe sobre sua vida veio em grande parte de suas aventuras com o famoso capitão Jack Sparrow, que certa vez se referiu a Ana Maria como a flor delicada do Caribe. O Jolly Mon já foi o barco de Ana Maria, até ser emprestado por Jack Sparrow, que finalmente o embarcou para a cidade de Port Royal, onde afundou no fundo do porto. Ana Maria mais tarde se reuniu com o capitão Sparrow, quando Joshua Gibbs reuniu um grupo desorganizado para ajudar a tripulação do Interceptor. Acreditando que Jack tinha uma dívida para pagar, ela se juntou à linha do marinheiro e o acusou de roubar seu barco, acrescentando alguns tapas para enfatizar. Por sua vez, Jack ofereceu o Interceptor, sabendo que Ana Maria era uma boa marinheira e que ele precisaria dela a bordo. Ana Maria navegou o Interceptor para a Isla de Muerta, enquanto Will Turner tentava resgatar Elizabeth Swan dos braços de Hector Barbossa e da tripulação amaldiçoada, mas logo foi presa com os outros tripulantes do brig do Pérola Negra.
Depois de tomar o Pérola Negra, Ana Maria serviu sob o comando de Jack Sparrow, embarcando em várias desventuras antes de deixar a tripulação. Isso é uma história resumida da ideia do primeiro filme, mas a gente pode prosseguir, ou no caso, regredir até a história inicial. Ana Maria era a caçula de 5 filhas. Junto à mãe, eles administravam um negócio de contrabando com 5 barcos em um armazém em Port Royal. A rua em que o armazém estava localizado estava sob a proteção de uma gangue que se autodenominava Arraias. Para sua primeira missão de contrabando solo, Ana Maria foi enviada em um dos barcos de sua família, o Jolly Mon. Infelizmente, a viagem de contrabando de Ana Maria terminou em desastre, quando teve um encontro com o capitão pirata Jack Sparrow. Jack acabou roubando Jolly Mon dela, ou, como a própria pirata disse, emprestado sem permissão, mas com total intenção de trazê-lo de volta. Mas ele nunca o fez, pois Jolly Mon finalmente afundou no fundo do porto de Port Royal. A família de Ana Maria não era capaz de suportar um substituto para o Jolly Mon. Acreditando que Jack tinha uma dívida para pagar pelo roubo, Ana Maria teve sua chance enquanto estava em Tortuga. Com a ajuda de Joshua Gibbs, Jack estava recrutando uma tripulação heterogênea para navegar a bordo do Interceptor. Escondendo seu gênero, identidade e rosto sob um chapéu de abas largas, ela ficou perto do final da fila de marinheiros que Jack estava pensando em contratar. Ela gritou uma pergunta ao capitão: "Qual é o benefício para nós?" Quando Jack veio para tirar o chapéu, ela deu um tapa na cara dele, para enfatizar o que Jack admitiu que merecia, infelizmente. Jack sabia que Ana Maria era uma boa marinheira e que precisava dela a bordo. Na tentativa de acalmá-la, Jack prometeu dar-lhe outro navio, que devido à intervenção de Will Turner, era o Interceptor. No entanto, Ana Maria estava convencida a se juntar à sua tripulação e navegar para a Isla de Muerta e o Pérola Negra. Sendo essa a história antes de Piratas do Caribe 1, o que aconteceu depois de Piratas do Caribe 1? Vamos lá. No entanto, o vento não foi suficiente para permitir que o Pérola deixasse a Jamaica e assim escapasse de Norton. 3 dias após resgatar Jack da forca, Ana Maria juntou-se a Jack, Gibbs e Martin em uma caminhada pelas selvas jamaicanas de Windward Cove, um lugar que se diz estar assombrado e protegido pela magia da ilha há anos. Apesar de expressar suas preocupações sobre viajar para a Enseada, Jack insistiu que continuassem, expressando aborrecimento por cederem às superstições infundadas. Finalmente, chegando à Enseada, os piratas a encontraram coberta de esqueletos que pareciam ganhar vida. Quando Jack descobriu que os esqueletos estavam sendo manipulados com cordas, os verdadeiros habitantes de Windward Cove se mostraram uma comunidade de ex-escravos liderada por uma mulher chamada Muti. Ana Maria e os outros piratas foram liberados por Muti. Jack queria um mapa que Muti tinha em seu poder. Depois que Jack ajudou a proteger o assentamento de um ataque de um Mac Shackles e sua equipe, Muti deu aos piratas um mapa que Jack queria. Apesar de ter o mapa, o vento ainda não estava com a tripulação do Pérola. Ainda presa em Port Royal, Ana Maria levou Jack, Gibbs e Martin para a sede de contrabando de sua família na cidade como abrigo, com a ideia de pegar emprestado mais um dos barcos de sua família para transporte na tentativa de libertar o Pérola. Enquanto suas irmãs estavam descontentes em esconder Jack depois que ele as roubara, muito menos querendo usar outro barco, sua mãe concordou com Ana Maria que elas precisavam de Jack livre e vivo para conseguir um barco substituto. Durante a estada de Ana Maria e do outro, sua família foi envolvida em uma guerra de gangues. A gangue Stingray, que estava aproveitando o dinheiro da proteção deles, se dividiu em 2 gangues quando os membros Big Sad e Slippery Jim tiveram uma briga. A facção de Jim, os Bulls... Caraca, é cada nome... Os Bowsprit Boys, insistia que a família de Ana Maria devia a eles pela semana.
apesar do dinheiro já ter sido pago. Jack interveio, lutando contra eles. Enquanto Ana Maria e os outros piratas começaram a preparar seu barco emprestado para deixar o porto, Jack, na esperança de lucrar com o reabastecimento do Pérola, colocou Stingray e os Bowsprit Boys um contra o outro. Com a luta entre as gangues, os soldados que vieram prendê-los e uma explosão de boca induzida por Rum para distrair, Ana Maria e os outros remam em seu barco, pegam os ventos alísios e seguem o mapa de Multi até seu destino. Ana Maria permaneceu a bordo durante a batalha por St. Pirate's Blade e localizou Jack quando ele aparentemente abandonou a tripulação por um mês. Ela o localizou em Tortuga, onde ele estava sendo perseguido por James Norton e seus homens. Jack usou Ana Maria como uma distração útil e fugiu de cena, apesar de ter voltado para buscá-la e fugiu de volta ao Pérola Negra. Ela mostrou-se altamente engenhosa durante uma batalha contra a ex-tripulação de Jack 2 vezes amaldiçoada, depois que eles sequestraram um navio mercante para emboscar Sparrow. Ana Maria disparou tiros em cadeia contra a tripulação, derrubando-os ao mar e salvou a vida de Jack enviando Bonsun ao mar. Ela estava presente no Pérola quando o Comodoro James Norton perdeu o navio em um furacão na costa de Trípoli. Quando David Jones pagou a dívida de Jack Sparrow, Ana Maria não era mais um membro da tripulação de Sparrow. Seu destino adicional é desconhecido. Agora, para resumir bem essa história, o que aconteceu com a história da Ana Maria? Bem, no início, a mãe dela, as 4 irmãs dela e ela tinham um negócio com barcos, com a questão de transportes, com 5 barcos. Infelizmente, o Jack acabou roubando um desses barcos, ou no caso, pegando emprestado sem permissão, mas com a total intenção de devolver, mas não devolveu. Quando isso aconteceu, as irmãs dela e a mãe dela ficaram com raiva, ela também, e tentou interceptar o Jack em Tortuga, que nós vimos isso no primeiro filme. Ela navega com o Jack, tem todas aquelas aventuras que aparecem no primeiro filme, mas no fim do filme, quando ela consegue ajudar a resgatar o Jack da forca, pega o navio e tentam fugir de Port Royal, o vento não é o suficiente para fugir de Port Royal, e com isso eles têm que se embrenhar no meio da mata em Port Royal. No caso, no meio ali da selva. Acontece que existia um povoado liderado pela Multi, e esse povoado estava sofrendo por causa de uma situação e tal, o Jack e a Ana Maria acabaram ajudando eles, e aí eles deram um mapa para o Jack. Não sei qual mapa é esse, provavelmente ele foi melhor utilizado nos outros gibis da série. Mas ainda não estavam conseguindo sair de Port Royal, e para meio que fugir, eles acabaram utilizando a ajuda da mãe da Ana Maria, que pegou eles, levou pro depósito que a família tinha em Port Royal, e ali o Jack acabou ajudando, o Jack e a Ana Maria, ou melhor dizendo, a Ana Maria e o Jack acabaram ajudando numa batalha entre gangues que estavam meio que chantageando a família da Ana Maria em troca de proteção. O Jack fez com que as duas gangues brigassem e aí conseguiu se escapar no caso, e aí o último relato que tem é essa situação de que ela tava no navio até o momento em que o James Norton veio atrás do Jack e que o navio dele foi destruído em Trípoli. Ou seja, ela estava na tripulação até Trípoli, mas infelizmente depois disso não se sabe o que aconteceu, nem mesmo os gibis contam até hoje. E isso é tudo o que se sabe até o momento sobre Ana Maria. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar para os seus amigos. Eu sei que ficou bem longo, logo eu pego suas desculpas, mas a história tende a ser um pouco mais longa, não é mesmo? Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição, e até o próximo dia em que eu postarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe ou sobre um personagem específico, algum assunto que possa abordar, como por exemplo, eu já fiz um vídeo sobre a história desse furacão que acabou destruindo o navio. Se vocês verem, o link vai estar aqui na descrição, eu vou tentar colocar um card aqui, certo? Já coloquei, posso fazer outros vídeos parecidos, mas até lá, não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo e tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.